Então, pessoal, nós fizemos a correção e a aula de hoje nós vamos falar sobre os múltiplos de um número, tá? Os múltiplos de um número natural são obtidos quando esses números é multiplicado pelos números naturais, né? Nós vimos os números naturais lá no iniciozinho do nosso livro, não é? Os números naturais, eles são infinitos, começando pelo zero, né? 0, 1, 2, 3, infinitos números. E aqui nós vamos obter os múltiplos de 2 até 16, tá? Aqui nós vamos obter o múltiplo de 2 até 16, porque eles são infinitos, mas aqui a gente vai parar no 16. Aí basta a gente multiplicar, tá? O 2, tá vendo? Ó, vamos obter os múltiplos de 2 até 16. Então, a gente vai pegar o 2 e vai multiplicar com os números naturais. 0, 1, 2, 3, tá? Aqui, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16, tá? Então, aí, a gente viu os múltiplos de 2 até 16. E aqui nós vamos ver múltiplos comuns, tá? A gente já viu que os múltiplos são multiplicação, né? E agora a gente vai ver os múltiplos comuns. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Vamos escrever os 6 primeiros múltiplos dos números 3 e 6. Apenas os 6 primeiros, tá? Múltiplos, porque eles são infinitos, né? Igual eu falei, os múltiplos são infinitos. Aqui, ó. Então, eu vou obter 6 números. Começando pelo 0, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 5, 15. Aqui são os 6 primeiros, né? 6 primeiros múltiplos de 3. E agora eu vou fazer o 6 aqui, ó. Múltiplos de 6. 6 vezes 0, 6 vezes 1, cadê o 6? 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho aqui os 6 múltiplos, tá? Do número 6. Colocamos 6 vezes 1, vezes 0, 1, 2, tá vendo? E aqui, tá? Desses múltiplos aqui, eu quero que vocês analisem aqueles que são múltiplos comuns, que aparecem aqui nos dois. Veja bem, qual é o número que eu consigo visualizar que ele é múltiplo de 3, que também é múltiplo de 6. Olha aqui. O 6 aparece aqui nos dois, tá vendo? O 6 aparece aqui e aqui. Tem outro número que aparece? Ó, o 12, né? O 12 está aqui e o 12 está aqui. E o 0, né, sempre será também múltiplo comum de todos os números, né? Todos os múltiplos de qualquer número, a gente vai ter o 0 também. E aí, vou escrever aqui, ó, para dar continuidade nesse exemplo, eu vou apagar e vou colocar aqui os múltiplos comuns que a gente fez ali. E aqui, ó, vamos colocar a letra A. E quero que coloque quais são os múltiplos comuns. Quais são os múltiplos comuns de 3 e 6, né? A gente fez ali, 3 e 6. E aí a gente já marcou, né? Os múltiplos comuns aqui que aparecem nos dois
aqui nos dois, não é? Aqui o 0 aparece aqui e aqui. Então, aqui nós vamos colocar 0, 6 e 12. Então, são os múltiplos comuns. Quais são os múltiplos comuns de 3 e 6? 0, 6 e 12. Tá vendo? E aqui na letra B, vou colocar o seguinte. Qual é o menor múltiplo de 3 e 6, fora o 0, né? Fora o 0. Então, qual é o menor múltiplo de 3 e 6 fora o 0? Nós vimos que esses são comuns, não é? E o menor múltiplo de 3 e 6, tirando o 0, tem quem? O 6, né? Então, aqui o menor fica sendo 6. Então, é esse exemplo assim, tá? Observe os exemplos que vai ter atividade no qual vai perguntar, então. Pra gente fazer o múltiplos de um número do outro. Depois ver o múltiplo comum entre eles, tá? E o menor, certo? Então, está aí esse primeiro exemplo, tá? Nós estaremos vendo também o MMC de 2 ou mais números, ok? Então, vou colocar exemplo aí pra gente. Pronto, né? Aqui nós temos outros exemplos, tá? Que é o mínimo múltiplo comum, que nós chamamos de MMC. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais é o menor número excluindo o 0, que é múltiplo desses números. E aqui nós vamos então calcular o MMC. Tá? O MMC é o produto dos fatores primos, comuns e não comuns na decomposição simultânea. Aqui, exemplo. Calcule o MMC de 10, 20 e 25. Tá? Vou colocar ele aqui. Aí aqui, já coloquei na forma pra gente fatorar, né? Nós aprendemos a fatoração de um número e aqui nós temos a fatoração simultânea, né? Nós vamos dividir os 3 números assim quando der, né? Por exemplo, o 10 e o 20 são pares, então eles são divisíveis por 2. Então, vou conseguir dividir o 10 e o 20. Já o 25 eu não vou conseguir dividir por 2, então vou repetir, tá? E aqui a gente vai então dividindo. Vou deixar aqui para dividir junto com vocês essa parte, tá? Vamos lá dividir junto aqui. Então, o 10 e o 20 é par. Se tiver apenas um número par, a gente tem que começar a dividir pelo 2. Então, se tiver um número par, começa pelo 2. E aí, o 10 dá para dividir por 2, que vai dar 5. 20 dividido por 2 dá 10. E o 25, que não é divisível por 2, ele vai ser repetido. Ainda tem um número par, tá? Então, posso dividir por 2. O 5 repete. 10 dividido por 2, 5. O 25 ainda não cabe a divisão por 2. Vamos repetir. Agora, não temos nenhum número par mais nessa sequência. Então, a gente vai dividir pelo próximo número primo. O 3 também não cabe a divisão aqui. Então, o próximo depois do 3 é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 também. 25 dividido por 5 dá 5. Aqui são os quocientes da divisão, tá? Que nós vimos na aula passada. Quociente da divisão fica desse lado aqui. Eles são os divisores, tá? Repete 1. 5 dividido por 5, 1.
ok? Então, o MMC de 10, 20 e 25 é igual o produto desses fatores primos ali, ok? Então, a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. Aí, repete, ó. 4 vezes 5, 20. Repete outro 5. E dá 100, então, essa multiplicação, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 20. 20 vezes 5, 100. Então, 100 aqui é o resultado. É o mínimo múltiplo comum entre 10, 20 e 25. Encontramos 100. Ok? Vou colocar mais um exemplo e colocar atividade. Prontinho, sexto ano, aqui nós temos mais um exemplo, tá? A gente vai calcular o MMC de 36, 27 e 45, tá? Depois a gente vai ver as atividades. Então, aqui eu tenho 36, 27 e 45. Faz o traço. Desse lado aqui do traço vai ficar o quociente da divisão. A gente vê aqui, ó, 36 é par, 27 não é, 45 também não é par. E aí a gente vai dividir por 2, como eu falei no primeiro exemplo, né? Se tiver apenas um número par, a gente começa dividindo por 2. Então, 36 dividido por 2 vai dar... Aqui, ó. Tá? Se não souber dividir direto, divide aqui do lado. Aqui dá 1, 6, 2 vezes 8, 16, resto 0. Então, aqui dá 18. O 27 não é divisível por 2, a gente vai repetir. E o 45 também, tá? E aí a gente vai fazendo a nossa divisão. 18 ainda é par. Vamos por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Repete 27, repete 45. Observe que nenhum dos 3 números que nós temos aqui é par. Então, não vamos mais dividir por 2. Vamos observar se tem número que é divisível por 3. Sim, o 9 é divisível por 3, o 27 e o 45 também. Então, vamos lá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 3 dá 9, né? 45 dividido por 3 dá 15, não é isso? Ó, 45 dividido por 3 dá 1, sobra 1, desce 5. Viu? Dá 15. Se tiver com dúvida, faz a divisão do lado. Vamos lá. Ainda conseguimos dividir por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3, 5. Ainda continuou dividindo por 3. Vai dar 1, repete o 5, até todo mundo ficar 1. E agora... vai aqui, ó, multiplicar esses fatores primos que nós temos ali. Então, o MMC de 36, 27 e 45 é igual produto entre eles, né? 2 vezes, 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 5, né? Vezes 5. Podemos escrever também esses valores que se repetem, que nós vimos também na aula passada, em forma de potência, não é? A base 2, expoente 2, porque o 2 repetiu 2 vezes. E aqui nós temos a base 3, aqui repetiu 3 vezes, expoente 3. Podemos escrever assim também e depois calcular, né? Calculando. 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que dá 4.
3 elevado à terceira potência, é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui multiplicamos 27 vezes 4. 4 vezes 7, 28. 2 vezes 4, 8. Como subiu 10? 108. 108 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 0, 0, desce 4. 5 vezes 1, 5. 540. Então, é o resultado do MMC. Tá? Então, logo encontramos o resultado do MMC de 36, 27, 45, 540. Então, para separar um número do outro, tá? A gente coloca aqui a vírgula para separar. Depois a gente multiplica. Ok? Multiplicamos e encontramos o resultado. Atividade. Na página 155, nós temos aqui. Tá? Pega o livro aí. Página 155, números 1 e 2. E aí vocês vão escrever. Escreva os múltiplos de 6 menores que 50. Então, não é para passar de 50, tá? Só até 50 eu quero os múltiplos de 6, tá? Como eu falei anteriormente, os múltiplos do número, eles são infinitos, então eles não têm fim. E aqui tá pedindo para fazer, tá? Até 50, tá? Então, vocês vão fazer os múltiplos de 6. Número 2. Quais são os múltiplos de 7 maiores que 30 e menores que 60? Então, está dentro desse intervalo aí, né? 30 e 60. E aqui, 157, número 7. Número 7, nós temos aqui a tabela, tá? Temos a tabelinha aqui. E eu quero que vocês, na letra A, use lápis azul para circular os múltiplos de 6, tá? Então, os múltiplos de 6, circular e depois anotar eles aí. Letra B, lápis vermelho para fazer um X nos múltiplos de 8. Então, marque eles e também escrevam quem são eles. Na letra C, indique os múltiplos comuns de 6 e 8. Aqueles que aparecer nesses dois múltiplos aí, vai para colocar, como a gente fez no exemplo anterior. Indique o mínimo múltiplo comum de 6 e 8, tá? Que vocês encontraram, então, na letra A e B, vão analisar e vão colocar os múltiplos comuns. E na letra D, o mínimo múltiplo comum. Ok? Letra 7, número 7, depois vem número 14. Número 14 é o MMC, tá? Então, MMC de 3 números que nós temos aí. 12, 15, 18. Fazer o traço e vão dividir. Letra B, nós temos 24, 32 e 40. Fazer o traço e dividir. E depois multiplicar para encontrar o resultado, tá, do MMC. Então, é isso, tá? A aula de hoje, para vocês resolverem então essas atividades. Caprichem, igual vocês têm feito. E na próxima aula será ao vivo e a gente estaremos aí fazendo uma correção juntos. Não deixe de participar da aula, tá? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!